Fala, galera, bom dia. Então, a gente teve a notícia do GE que o BAP cobrou Boto, Felipe Luiz e jogadores, e Flamengo tenta administrar esse ambiente antes da decisão. Notícia que saiu no Globo Esporte, que as cobranças por atuações ruins chegam ao dia a dia e sobem a necessidade de resultados na Recopa. Óbvio que a gente fez aí uma apuração aí para trazer para vocês, conversamos com uma fonte ligada à diretoria que estava no Ninho do Urubu no dia da reunião. A notícia do GE diz que no último sábado o presidente BAP esteve no Ninho do Urubu. Na sexta, a delegação ganhou folga após retorno da Argentina. E no CT, no sábado, o dirigente teve reuniões com a comissão técnica, diretor de futebol José Boto e com o elenco. O tom foi de forte cobrança depois de um começo decepcionante na temporada, segundo o Globo Esporte. Queria eu que isso tivesse acontecido da forma que está noticiada. Queria eu que a cobrança tivesse sido firme, que realmente tivesse uma cobrança um pouco mais forte, que eu acho que deveria acontecer nesse momento. Porque não dá para a gente passar pano para o momento que o Flamengo vive com um elenco tão caro que não consegue jogar um futebol bonito. Ontem venceu por 3-0 o Madureira, segundo tempo foi melhorzinho, mas o Flamengo não consegue jogar um bom futebol, tá? Então a cobrança ela é necessária. A informação que essa fonte que eu consultei, que estava no Ninho do Urubu, me falou o seguinte, que os encontros com o BAP são normais. 7, 10 dias ele vai lá, né? Conversa com todos, não tem assim nada muito anormal, tá? E que a conversa do BAP com o elenco, principalmente, foi muito mais para passar confiança e dizer que acreditava na volta por cima do que um tom de cobrança firme, tá? Teve, óbvio, uma reunião com o Boto e com o Felipe Luiz, que também costuma acontecer, e óbvio que nessa reunião o BAP queria entender como que as coisas iam acontecer dali para frente, como que seria estancado esse problema, né? Como é que o Flamengo poderia melhorar. E aí acredito que, né, por mais que se fale que não foi num tom de cobrança firme, exagerado, houve sim uma cobrança com o Felipe Luiz e com o José Boto, né? Mas que é normal, com vitória, com derrota, saber o que está acontecendo, mas o BAP se fez presente e tem que se fazer presente. É importante o presidente estar acompanhando tudo que está acontecendo no centro de treinamento, né? E estar em contato. Mas com os jogadores ele passou essa confiança e o Flamengo tem essa chance dessa volta por cima, né? Começar com o título da Recopa na quinta-feira. É importantíssimo que seja campeão. Mas olha só, a matéria do Globo Esporte tem informações importantes também, que é um entendimento geral, tá? Na diretoria, que investiu alto, né, conseguiu a manutenção do elenco, os resultados deveriam ser melhores. O Flamengo perdeu a Supercopa, corre risco, né, de perder uma Recopa porque perdeu o primeiro jogo, correu sério risco de ficar fora do Campeonato Carioca. Mas os encontros com o BAP são periódicos, tá? Isso aí, a própria matéria fala sobre isso, e o que me passaram é que não houve o tom de cobrança, mas sim de passar esse apoio, passar essa confiança aos jogadores, e na reunião, óbvio, com o Felipe Boto, tentar entender como mudar o cenário, tá? As reuniões acontecem também de forma virtual, acontecem mais ou menos a cada 10 dias, às vezes um pouco menos, no Ninho do Urubu, tá? A conversa com os jogadores é bem menos frequente, por isso que há o entendimento do Globo Esporte que foi para cobrar, mas foi em tom de passar confiança, embora a gente entenda que o tom de passar confiança você está cobrando, não está legal. Estou aqui para passar confiança, mas porque não está legal. O clima no CT, segundo o Globo Esporte, não é mais o mesmo de outros tempos, isso a gente sabe. Alguns atletas acreditam que falta diálogo, se sentem incomodados com decisões da comissão técnica. Olha isso. A comunicação com a direção de futebol também não é tão aberta. Isso se estende aí para atletas e também outros setores do clube. O que eu apurei, tá, é que realmente tem algumas insatisfações que envolvem até mesmo as contratações recentes, tá? Que eles estão tentando resolver questões aí internas do grupo, mas que realmente algumas coisas
estão acontecendo. O presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP, participou, inclusive, da negociação do Lucas Paquetá. Eu falei para vocês que ele era a peça importante e não o Felipe, né? Na renovação do Felipe Luiz também ele participou. Já trouxe aqui que num determinado momento ele até estava vendo nome, né, de outro treinador, não estava esperando o Felipe tomar a decisão. O processo gerou até um desgaste, segundo o próprio GE, entre as partes, e o treinador chegou a se sentir exposto num certo momento. Então, a gente sabe que é uma situação aí que não é o melhor clima possível, né, antes da final da Recopa. É um clima de cobrança, sim, que é bom. Eu acho que tem que ter. E eu realmente, né, esperava que sempre que tivesse algum problema, tivesse esse tipo de cobrança, e tem que ter, mesmo que seja, tô passando confiança, mas é uma cobrança. E muito se fala também do que aconteceu na arquibancada, né? Importante a gente falar que nos gols contra o Madureira a gente percebeu a comemoração bem contida dos jogadores, né? O clima não é dos melhores. A pressão também, né, que vem da torcida, da arquibancada, até antes da bola rolar, todo mundo muito tenso, né? A resposta também da bilheteria, que tudo bem que já tem 55 mil ingressos vendidos aí pro Flamengo e Lanús, mas ontem um público muito reduzido, né, pro costume que é o Flamengo. Então o Felipe até falou sobre as vaias, a gente entende, os jogadores precisam de carinho, mas não podemos pedir isso. Os jogadores precisam mostrar em campo, a gente tá carente, digamos, mas por nossa culpa, é difícil quando está nesse ambiente fazer as ações, é claro, não tem como, né? A pressão do Flamengo, eu nunca vi em outro lugar, talvez o Real Madrid seja assim, a pressão local é incrível, mas quem vem para cá sabe que é assim. Não acho que o problema é o excesso de críticas, mas sim o excesso de elogio quando as coisas vão bem. Olha aí, um ponto importante aí, tá? Você é colocado em tal patamar que não está preparado para cair. Isso aconteceu comigo em 2019, quando tive uma lesão, mas reverti. Todo jogador tem um processo. Alguns revertem rápido, alguns demoram. Outros não conseguem e vai de cada um pedir ajuda. A pressão é um privilégio. Temos um elenco para brigar por tudo e por isso a pressão é grande. O Felipe foi muito bem nessa daí, tá? O Felipe foi muito bem. Ele ainda deixou claro que quer utilizar o Lucas Paquetá como atacante, né? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, ele quer utilizar o Lucas Paquetá. Devemos ver aí o Lucas Paquetá atuando mais como um ponta do que como um volante, apesar de muita gente ter preferido ele jogando de volante, eu mesmo preferi ele jogando de volante. Mas eu acho que a gente tem que ser justo, né? O Everton Araújo que vive um grande momento e não dá pra gente deixar de falar sobre isso. Não pode ficar de fora do Flamengo nesse momento. Everton Araújo não pode ficar fora do Flamengo nesse momento. Everton Araújo precisa jogar, tá? O Cria tá num momento fantástico e tem que haver justiça, né? Ele hoje ganhou a sua vaga ali ao lado do Pulgar. Então não tem como o Paquetá jogar na posição do Everton Araújo. E quando o Jorginho voltar, não tem como o Jorginho jogar com o nome o Everton Araújo estando bem. E esse é um problema. Esse é o problema para mim real no Flamengo. É você lidar com essa vaidade, né? Essa fogueira de vaidade. Ele jogou naquele nosso 3-5-2 contra o Botafogo, ele jogou podendo ganhar essa altura, ter essa liberdade de chegar na área, de finalizar, mas, como você bem falou, marcando como volante. Os volantes da minha equipe têm funções muito específicas, são muitos detalhes e são... talvez seja onde eu diria que é o coração do time, né? Então, é difícil para um menino que fazia tempo que não jogava aí, ou jogou até poucos jogos de volante, ter todo esse conteúdo rápido e estar no mesmo nível que os outros. Mesmo assim, ele tem tanta qualidade que ele consegue gerar situações positivas para a equipe. E como você bem falou também, tem prós e contras. Nesse caso, perdemos o que ele tem de melhor para mim, que é essa chegada na área, essa triangulação que ele consegue achar os atacantes e também finalizar bem no gol, porque é um jogador que tem gol.
Mas como são tantos jogos durante o ano, ele vai jogar em várias posições do meio, e é importante que ele saiba fazer todas, né? Então, sobre o jogo, esse jogo agora, tentei ele colocar de novo na frente, só que defendendo como volante, então ele ainda tem essa tendência a descer, buscar a bola no pé, e eu quero que ele tenha essa chegada na área, como você bem citou, porque é um jogador determinante lá na frente. Felipe, aqui Luiz Assado GE. O Arrascaeta chegou a 100 gols hoje pelo Flamengo. Queria te perguntar a importância desse jogador para você na sua trajetória no Flamengo, e também quando você espera ter o Arrascaeta naquele 100%, né, que a gente teve ao longo do ano passado, mas quando você espera ter ele 100% fisicamente? O Arrasca, hoje para mim, ele é para mim não, para o torcedor, ele é um ídolo, ele é uma lenda. Ele se tornou eterno no Flamengo pela história, pela história que ele fez, pela ambição que ele tem. E é uma marca importante, 100 gols, e muitos deles 1-0, muitos deles o gol importante, o gol decisivo. Então é um jogador muito importante. Sobre a forma dele, 100%, eu acredito que vai estar quando a equipe tiver 100%. E essa é a minha responsabilidade. Sobre quando a equipe não está 100%, é o treinador que tem que fazer ela ficar. A partir do momento que a equipe começar a melhorar, o Arrasca também vai evoluir junto com a equipe. Felipe, Roque, coluna do Fla. Você acabou de falar sobre responsabilidade, era justamente isso que eu ia te perguntar. No primeiro tempo o Flamengo foi muito abaixo, assim como algumas outras partidas, a própria do Lanús. Você fala muito sobre a sua responsabilidade em fazer esse time jogar. Até que ponto vai a sua responsabilidade em fazer esse time jogar e até que ponto tem a responsabilidade dos jogadores dentro de campo, né, em executar a sua solicitação? Eu queria entender como é que funciona essas responsabilidades divididas dentro do grupo. É difícil dar uma porcentagem, mas quando você vê o Flamengo não performando com o elenco que tem, é responsabilidade do treinador. Seja Felipe, seja outro, seja quem for que passe nessa cadeira aqui, a responsabilidade é do treinador de fazer esse time jogar. E não tenho nenhuma dúvida que não tem ninguém mais do que eu quebrando a cabeça para fazer voltar esse time, fazer esse time voltar a performar daquele nível que estava no auge do ano passado. Eu sei o caminho, sei o que fazer, mas tudo é um processo, e eu vejo muito mais hoje uma parte talvez mental mesmo, de confiança, de ansiedade, de jogadores acelerados, ou mesmo, por exemplo, bolas que dá para jogar ou arriscando um pouco menos para não errar, e isso faz com que o time não tenha bola, e todas as peças elas vão caindo e faz com que o time piore a performance. Isso, sem dúvida, acontece durante esse processo de perda de confiança, porque realmente a cobrança é muito grande. Foi muito grande para um grupo que está acostumado a ganhar, um grupo que ganhou tudo e não estava acostumado a ter esses momentos de, entre aspas, crise. Claro que os jogadores sentem, né? Mas é minha responsabilidade fazer com que eles voltem a performar no nível deles e que eles recuperem a confiança. Esse é o meu trabalho. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfão, canal Paparazzo Rubro Negro. Felipe, quero te perguntar sobre o jogo de quinta-feira, agora contra o Lanús, né? O Flamengo saiu atrás no placar no jogo de ida e, como você bem falou, jogando bem abaixo. Eu quero saber o que te preocupa mais para esse jogo de quinta-feira? Esse placar, que querendo ou não, já começa 1-0 no time argentino, que é famoso quando tem a vantagem pela retranca, pela cera, enfim, por tudo que envolve os clubes geralmente, ou a forma em que seu time jogou no jogo de ida, jogando bem abaixo, como você falou, contra uma equipe que não é uma equipe boba, é o campeão da Sul-Americana. Quero saber o que te preocupa mais, esse placar que você precisa reverter ou a forma em que seu time entrou na última quinta-feira? Obrigado. Que, como você bem falou, é um campeão da Sul-Americana, um time que eliminou várias equipes brasileiras, até mesmo na final ganhou de uma equipe brasileira, não é uma equipe fácil de jogar, e que lembra muito o jogo, foi muito parecido contra o jogo do Estudiantes, né, na casa do Estudiantes no ano passado. Até a forma de jogar, a forma de propor, de defender, tem bastantes coisas similares, e esse jogo incomodou a gente, né? Então não é preocupação, senão trabalho. Eu não foco no que me preocupa, eu foco no que eu posso fazer para ajudar os jogadores a fazerem uma performance espetacular, porque eu não tenho nenhuma dúvida, com o Maraca lotado podemos reverter essa situação, não tenho nenhuma dúvida do que eu estou falando.
Pois é, 100 jogos. Eu me sinto privilegiado, sinceramente. Eu lido muito bem com a pressão e com as críticas. Sempre lidei, toda a minha carreira, esportivas, né? As outras, não tanto. Mas as esportivas, quando o time não performa e eu leio e vejo, escuto as críticas, são naturais, fazem parte desse cargo que eu ocupo hoje. Eu sei bem aonde eu tô. Se eu não fosse um cara, se eu fosse um cara conformado, um cara que não estaria aqui, porque na verdade, cada vez que eu vou ali no campo e fico em pé na beira do campo, tudo que eu conquistei eu coloco a jogo, porque eu tá ali, posso ser chamado de burro, de 1000 coisas, ser xingado pelo torcedor, e apagar tudo que eu já fiz no clube como jogador e como treinador também. Mas eu não tenho medo disso, eu confio muito no que eu faço, acredito muito em mim, sou um cara muito ambicioso, amo o meu clube, amo onde eu estou, amo trabalhar aqui com esses jogadores e amo também a cobrança e a pressão que eu vivo, porque isso me deixa vivo, me desafia mais e pode ter certeza, nunca trabalhei tanto, nunca me esforcei tanto como nesses momentos agora que estamos passando por essa fase difícil. Porque eu quero muito reverter essa situação, quero que o time possa voltar a performar e que a torcida cante o campeão voltou, para a gente poder ter essa comunhão com o torcedor de novo, que nesse momento não está. Felipe, boa noite aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Você falou um pouco sobre a pressão em cima do treinador nessa última resposta, e antes você tinha falado um pouco do lado mental dos jogadores. Queria te perguntar como você está vendo essa pressão nos jogadores, né? Na semana passada teve uma fala do Lino, falando que a pressão às vezes é um pouco exagerada, excessiva, né? Pelo momento que o Flamengo está vivendo. Você sempre fala que no Flamengo a pressão é sempre maior. Queria saber como você está vendo essa pressão em certos jogadores, porque tem alguns que a gente já sabe, lidam muito bem, mas outros talvez não. E de que maneira você pode trabalhar com eles para passar por essa pressão, já que você também já passou por isso como jogador? Você acha que a questão da pressão atrapalha o futebol de alguns jogadores do Flamengo? Bom, vamos lá, boa questão. A pressão no Flamengo eu nunca vi em outro lugar, nunca vi em lugar nenhum. Talvez no Real Madrid tenha essa pressão que tem aqui, nível mundial, alguns outros clubes aí no mundo. A pressão local é uma coisa incrível, mas assim, todo mundo que vem pra cá já sabe que é assim. Todo mundo que vem pra cá já sabe o desafio que é. Mas eu sinceramente, me fez refletir muito tudo isso. Eu acho que o problema, entre aspas, não é o excesso de crítica. É o excesso de elogio quando as coisas vão bem. Que te colocam em tal patamar que tu não tá preparado para a caída quando você cai. Isso aconteceu comigo no primeiro ano aqui, quando eu tive uma lesão do joelho e o meu final de 2019 foi ruim. E quando eu lia tudo que eu tava lendo, eu falava, caraca, esqueci como se joga futebol, não sei mais, e reverti a situação rápido depois, consegui dar a volta por cima, mas eu passei por um momento bem complicado. Todo jogador tem um processo, tem jogadores que conseguem reverter rápido, tem jogadores que não se abalam, tem jogadores que vão se abalar e não vão conseguir sair, e aí tá da cabeça de cada um de ser forte, de pedir ajuda, de conversar, de se abrir para poder superar essa adversidade. Mas eu penso firmemente, sinceramente, a pressão é um privilégio. A pressão que nós vivemos aqui é um privilégio, porque se não tivesse essa pressão é porque aí é que ninguém acredita na gente. E aí o Flamengo não ia brigar por nada. Mas como brigamos, temos elenco para brigar por tudo, o clube exige que nós sejamos campeões, então a pressão é grande. Já quem vem para cá tem que saber isso. Felipe, aqui é o Rodrigo Ramos, RN, Time Web Sports. No primeiro tempo ali, quando acaba o primeiro tempo, a torcida cobra dos jogadores, né? Até xinga ali, time sem vergonha. E no segundo tempo a gente vê uma mudança, né, de patamar assim, absurda. Porque o primeiro tempo o Flamengo estava jogando um pouco mais cadenciado, não estava conseguindo entrar na defesa do Madureira. E eu percebi ali que o Arrascaeta fez o seu 100º gol pelo Flamengo, nem comemorou, pegou a bola e foi para o meio-campo para poder tentar fazer mais gols ali. Eu parecia estar incomodado, né, com essa cobrança. Eu acho que o Arrascaeta é um líder e isso fez com que ele se tornasse mais líder desse grupo, né? Ele, incomodado, não quis saber do seu 100º gol. Eu queria saber o que você mudou taticamente no segundo tempo
para que o Flamengo conseguisse quebrar essa defesa do Madureira e conseguisse esses gols aí. Poderia ter sido até mais ali aquele gol do Samuel Lino, né? Ele fez tudo certo na hora do chute, acabou indo para fora. Queria que você falasse sobre isso. Bom, sobre as vaias no intervalo, totalmente a gente entende. Nesse momento que nós vivemos, claro que os jogadores precisam de carinho, eu não posso pedir isso, eles têm que demonstrar no campo a vontade total para que o torcedor consiga sentir essa conexão, essa comunhão com eles para poder devolver o carinho e torcer pela equipe, mas eles precisam muito de carinho. Nesse momento a gente está, digamos assim, carentes, né? Mas uma culpa nossa, porque realmente nós somos os que temos que fazer a torcida voltar a nos apoiar, mas realmente é difícil quando está esse ambiente, o jogador poder ter confiança para fazer as ações. Sobre a intensidade do primeiro tempo, existiam alguns detalhes que eu queria corrigir, mas principalmente alguns jogadores não tinham se recuperado do jogo, o Cebolinha, o Carrascal jogou 90 minutos, não estava recuperado, estava bem, com a perna bem pesada, bem cansada, e a gente estava sem intensidade. A partir do momento que também o Madureira teve que correr atrás da bola durante todo o tempo, sabia que também era questão de tempo que eles baixassem ainda mais o ritmo, é difícil ficar correndo atrás da bola, e os nossos jogadores que entrassem com intensidade, o jogo iria abrir. Os ajustes táticos foram pontuais, alguns deram certo, alguns não, mas eu também já estava pensando em fazer testes pro jogo da quinta-feira. Felipe, aqui, boa noite. Boa noite. Você falou sobre o incômodo que a derrota na quinta-feira trouxe. Eu queria saber o quanto isso incomodou você e o que você sentiu dos jogadores após a derrota. E o quanto esse incômodo pode ajudar e motivar para o jogo de quinta-feira. Eu queria saber assim, como é que foi os bastidores e como é que foi o pós aquela derrota e como vocês estão pensando já agora esse próximo jogo. Obrigado. Eu digo que eu estava incômodo porque desde que eu compito, que já era jogador, que eu compito ping-pong, que eu tenho mal perder, eu tenho dificuldade em lidar com a derrota no momento instantâneo. Eu gosto de me fechar, e eu sempre fui assim, minha vida inteira. E claro que eu trabalho isso para tentar melhorar e tudo mais, mas não é, vocês sabem, me veem bem, não é a mesma coletiva quando ganha e quando perde, porque não é a mesma coisa para um treinador chegar depois que perde ou depois que ganha. Então eu sim estava muito incomodado porque eu me sinto responsável de absolutamente tudo. De tudo que acontece no campo, eu sempre acho que eu posso fazer melhor. Que eu escolhi errado, que eu fiz errado, que a minha tática foi errada, que alguma coisa eu tinha que ter feito diferente. Então eu me martirizo muito, estudo muito para poder corrigir e solucionar os meus erros, ou vejo se não estava errado aqui, estava vantagem, e ver e analisar friamente o que aconteceu no campo. Então esse é o meu trabalho. Sobre o clima, ninguém gosta de perder, muito menos performar abaixo, mas sabemos rapidamente que tínhamos que virar a chave porque é possível reverter. Esse grupo já fez isso e eu acho que precisa disso para voltar a retomar essa nossa confiança, retomar a nossa energia e a comunhão com o torcedor, fazer um grandíssimo jogo na quinta-feira com o apoio do nosso torcedor e reverter essa situação. Felipe, boa noite aqui, Fábio Torres, canal Deco SRN. Felipe, a gente percebe que a parte física do Flamengo ainda está muito longe de ser 100%, né, de estar 100%. Em cima disso, esse pode ser um fator determinante para você escalar a equipe na quinta-feira, já que vai ser um jogo de muita intensidade, porque o adversário vai impor isso ao Flamengo. E hoje você falou também que pensou e fez alguns testes, né, para o jogo de quinta. Não poderia entrar, de repente, com uma equipe mais próxima da que vai ser titular, para dar um pouco mais de jogo para essa equipe que está precisando? Bom, eu não vou falar a equipe que vai começar na quinta-feira, mas como eu bem falei, Paquetá, Arrascaeta, Eric Pulgar, os dois Léos, Varela não estavam com recuperação completa. Cebola e Carrascal também não foram a campo. Então, e com jogadores que não estão com recuperação completa, risco de lesão, risco de que não se recuperem para quinta-feira. E aí, claro, optei por dar alguns minutos a esses jogadores, os que tinham menos risco, por exemplo, como o Arrascaeta, mas o Eric, por exemplo, estava praticamente sem condição
pelo desgaste que foi para ele, os números que ele fez segundo a preparação física na Argentina. Então, sobre repetir o time que vai começar, era meu desejo, é claro, poder dar sequência para a equipe, mas tal e como foi esse começo de temporada, eu preciso fazer com que eles cheguem quinta-feira o mais frescos, mais em forma possível para poder aguentar os 90 minutos e performar da forma que eu espero.